Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Dia a Dia com Deus este, mais do que especial. Eu estou falando aqui direto da Flórida, estou na casa da família Belfort. E para mim é uma alegria, um privilégio muito grande ter conhecido essa família há alguns anos atrás e poder ver de perto o seu testemunho, testemunho de conversão e testemunho de fidelidade a Deus. E você sabe que a gente conhece um cristão verdadeiro, não é lá na igreja, né? Quando está levantando as mãos, orando, chorando. É muito fácil você julgar alguém só pela igreja. Agora, quando você está entre as quatro paredes, na intimidade com a família, aí de fato você pode testemunhar se alguém é cristão ou não. E eu, como já tenho passado alguns dias com eles, já passei aqui o ano passado, pude ver o testemunho dessa família que tem suas debilidades, suas deficiências, mas com os olhos sempre voltados em Jesus Cristo. E eu já estou aqui para fazer um bate-papo com eles, para eles falarem um pouco da influência de Jesus na vida deles e como Jesus tem contribuído para a edificação dessa família, para o sucesso dessa família e como Jesus faz a mediação entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filha. Sejam bem-vindos vocês no Dia a Dia com Deus. Eu estou aqui com o Vitor, que é o cabeça dessa família, casado com a Joana e tem 3 filhos. Hoje estão aqui apenas 2, que é a Kiara Belfort e a Vivi Belfort. Eles também têm o seu primogênito, que é o Davi, que hoje está estudando na Virginia Tech e não está conosco aqui hoje. Sejam bem-vindos, vocês podem dar uma palavra introdutória aí? Obrigada, Paulo. Bem-vindos à casa da mãe Joana, né? A gente aprendeu que, em primeiro lugar, se a nossa casa não for edificada na rocha, tudo seria em vão. E eu lembro desde quando eu fui morar sozinha, eu lembro de uma carta que meu pai escreveu para mim. E no final da carta ele dizia: minha filha, faça com que sua casa não seja simplesmente uma casa, mas um lar. E na época eu não era nem convertida. E eu lembro que eu carreguei aquilo até quando eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, eu vi o significado daquela frase tão simples, né? Então, assim, eu e o Vitor, a gente sempre falou, Paulo Júnior, se nós não tivéssemos Deus no nosso relacionamento, você com certeza não estaria aqui, né? A gente não estaria batendo um papo, né, com os nossos filhos, a gente não estaria recebendo todos vocês na nossa casa, porque Ele é que tem até hoje nos instruído, nos guiado, né, me dado a sabedoria que todas nós mulheres sabemos que nós precisamos diariamente. Não teria feito o Vitor ser o cabeça do lar como ele tem sido, né? As nossas filhas de repente estariam aí como a maioria das crianças, né, de 15 a 16 anos, que a gente vê adolescentes aí se perdendo no mundo, os pais aceitando isso. Então é um privilégio assim a gente poder ter você aqui com a gente, poder estar testemunhando um pouquinho do que a gente vive. Antes de passar pelo Vitor, Joana, Jim Carrey, aquele grande ator de Hollywood, disse, quando ele teve em um quadro depressivo, ele escreveu: eu gostaria que as pessoas tivessem tudo para saber que esse não é o caminho. Eu quero perguntar a vocês, vocês já eram famosos, vocês tinham dinheiro, vocês tinham tudo. E por que então vocês foram procurar em Cristo, já que vocês tinham tudo? Ou na verdade vocês não tinham tudo? Essa frase do Jim Carrey é verdadeira? Eu falei até inclusive outro dia para o Vitor, eu falei assim: Vitor, é muito triste a gente ver milionários, né, que sacrificaram a vida de repente do matrimônio, né, não participaram da criação dos filhos, em busca de sucesso, de fama, de dinheiro, para chegarem de repente no topo do que é considerado sucesso perante os olhos do mundo, para entenderem que o mais simples é o melhor. Né? A gente vê Bill Gates,
né? Elon Musk, a gente vê aí os homens mais poderosos do mundo, que depois que eles adquiriram toda a fortuna que eles têm, eles passaram a entender que o mais simples é o melhor. E Jesus foi simples, Jesus é simples. E nos propõe uma vida simples. E nos propõe, né? Se a gente não é feliz no pouco, a gente não vai ser no muito. Uau, muito bom. Né? Então, eu acho que eu não quero que as pessoas cheguem num determinado topo da carreira delas para elas entenderem, em primeiro lugar, sem Cristo elas não são nada. Né? Porque você começou falando, a gente tinha tudo, né? Tinha sucesso, tinha independência financeira, beleza, fama, tudo, mas era tudo em vão, né? O que o próprio Salomão fala. Amém. Né? Tudo é em vão, é como se fosse uma fumaça, névoa, né? Que se dissipa ali. Sim. Então, assim, Cristo é a base, Cristo é o fundamento de tudo, tem que ser... Então você está querendo dizer que quando vocês encontraram Cristo, aí vocês encontraram tudo. Sem dúvida, e cada dia a gente encontra mais coisas, Amém. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, uau, como que eu não tive essa revelação antes, como que eu não tive esse entendimento antes, essa clareza. Glória a Deus. Né? E o bacana é isso, quando a gente acha... E longe de mim de achar que eu sei alguma coisa, ainda mais perto de você, né? Mas quando eu acho que eu sei um pouquinho, eu falo, nossa, eu não sei nada. Sim. Né? Eu estou aprendendo cada dia mais. Sim. Então maravilhoso. É muito bom. E Vitor, você também é um cara conhecido pelos ringues, que enfrentou, sempre esteve envolvido com as maiores lutas, os melhores adversários do mundo, do planeta, e no seu nicho, os melhores de todos os tempos. Como que Jesus te ajudou e como a fé cristã, você poderia falar para o pessoal que está vendo, que te acompanha e que passa por lutas, como que Cristo te ajudou nessas lutas, ou se a sua maior batalha era dentro ou fora do ringue, o que você pode dizer? Eu acho que na realidade eu falo que o cristão atleta, o empresário atleta, o jovem atleta, ele busca Deus para ter as coisas. Sim. E a gente estava falando assim, em ser alguém. Então a gente descobriu hoje em dia, o cristianismo não é em ter, é em ser. É nos tornarmos semelhante a Cristo. Sim. Demorou muito para eu entender isso. Até porque o cristianismo, quando a gente ensina o cristianismo, hoje tem um cristianismo muito moderno, que é o quê? Live your best life now. Vai viver sua melhor vida agora. Você vai ter sucesso, você vai ter isso. Então, às vezes, a maneira que um cristão deveria conhecer e aceitar Jesus é o quê? Você aceitar desafios, tribulação, dificuldade. E isso, quando você fala para um jovem, se os nossos filhos vêm em casa, desde cedo, o esporte ensina o quê? Dificuldade. O esporte, todo mundo que trabalha no executivo e foi atleta, ex-atleta, ele tem sempre uma vantagem sobre todos os outros, porque eles não desistem, né? Que eles passam por dificuldade, porque lá não tem ninguém para te ajudar. O computador não te ajuda, a tecnologia às vezes não te ajuda, porque você está na quadra ou você está no ringue. Então, o que a luta me fez entender é que eu era muito eu, e o cristianismo não tem nada do eu, é tudo dele. Então, assim, na realidade, a vida cristã é quando você tira você do centro, é como se fosse uma cadeira. Então você imagina aqui, esse copo está aqui, esse copo era o Vitor. Então a Joana, a Vitória, o Davi, todo mundo vivia e no caso eu representava a minha família, né? O cabeça, na realidade, é o quê? O cabeça, na realidade, ele tem que tirar ele e colocar Cristo no lugar dele. Então, como é que eu faço no meu casamento, na minha criação? Se eu não colocar Cristo, né, eu falo para os meus filhos todo dia, se amanhã eu ficar maluco e eu estiver falando uma coisa que não é bíblico, você segue a Bíblia. Sim. Então, assim, na realidade, eu acho que o cristianismo é uma renúncia do eu, né? É onde o eu não tem nada a ver comigo. O cristianismo é sobre ele. Então, demorou para mim entender isso. Então, hoje os cristãos têm a dificuldade muito grande de entender que não é eu ganhar, não é eu ter sucesso, é eu ser semelhante a ele, custe o que custar.
Eu queria que as meninas falassem alguma coisa também, porque eu pude ver o testemunho de vocês são jovens, a Vitória tem 16 anos, 16 para 17, e a Kiara 15 anos. Vocês teriam tudo para viver uma vida no mundo, no pecado, para serem rebeldes aos pais de vocês, para ser semelhante às jovens da idade de vocês e morando nesse país que é um dos países mais livres e democráticos do mundo, que é os Estados Unidos da América. Falem para as outras jovens que estão nos vendo, como vocês conseguem ser assim, tementes, obedientes, piedosas, e como essas coisas do mundo, assim, vocês são tentadas, mas elas não mexem tanto com vocês, assim, elas não iludem vocês. Como vocês conseguem lidar com isso? Podem responder usando a fé de vocês, a palavra de Deus, Jesus. Pode responder. Então, eu acho que a gente, assim, sabe muito, assim, que não seguiu o mundo, porque uma vez a gente estava no mundo. Uhum. A gente não estava, assim, completamente igual a minha mãe e meu pai era. Graças a Deus ele encontrou a gente mais cedo, mas a gente sabe como que é viver no mundo. A gente tinha um pé no mundo e um pé na vida cristã. E Deus revelou pra gente que a gente não pode viver assim, porque Ele fala, você só precisa amar, você ou ama um, ou você, e aí você ama outro. Você serve, não dá pra servir dois mestres. Você não pode servir dois mestres. Você ama um ou você odeia o outro. A gringa, né? A gringa. Eu não sei muito bem, gente. E isso é uma revelação que a gente, assim, que Deus mostrou pra gente. E eu acho que a gente pode falar para muitas pessoas novas isso, porque a gente era do mundo uma vez. E graças a Deus Ele encontrou a gente mais nova. Amém. E não é mais atraente pra gente, porque a gente sabe a verdadeira coisa, a verdadeira negócio. E a única opção que a gente precisa das pessoas não é as pessoas, é de Deus. Amém. Aprovação. Aprovação. Muito bom. As meninas têm um pouco de dificuldade de falar português, porque elas todas nasceram aqui nos Estados Unidos e a língua, portanto, a língua materna delas é o inglês. Kiara, você quer falar alguma coisa também? Sim. Então, pra mim, eu acho que demorou um tempo pra eu saber que é minha fé, não é dos meus pais, assim, porque a gente cresceu, assim, num lugar já, assim, orando, louvando, assim, sempre acreditando que tinha um Deus lá. E a gente não, assim, tinha, assim, dúvida que ele existia, mas, assim, crescendo, indo pra escola, tendo, assim, amizades, assim, até ficando numa escola cristã, assim, eu fiquei percebendo com, assim, as pessoas em volta de mim que todo mundo, assim, vivia pela fé dos pais. E eu falava, meus pais acreditam bem, assim, eu tenho uma família boa, eu acredito em Deus, e eu fiquei, assim, muito preocupada. Eu sou salva, tudo assim? E ficou crescendo para um tempo, e depois vendo para o middle school, é uma área que, assim, há muita dificuldade em identidade, né? E, assim, para mim foi muita dificuldade aonde que é a minha identidade, né? E meus pais falavam sempre aqui, ensinavam, a gente ia para a igreja, mas, assim, como uma criança jovem com uma influência de amigas, assim, as minhas amizades eram mais importante da minha família ou da igreja ou de Deus. E ficou uma ídolo na minha vida por muito tempo, até eu ficar, assim, meus pais, assim, até eu esconder tudo dos meus pais e tomar uma bronca deles, assim, e depois demorou ainda mais para eu encontrar que eu não só estava desobedecendo meus pais, mas eu estava desobedecendo Deus. Eu estava, assim, longe de Deus, perdi, assim, a confiança dos meus pais completa, e, assim, isso que machucou mais, que, assim, eu não só machuquei meus pais, mas eu machuquei a Deus, e depois... Amém. Era quando eu falei, não, agora eu quero buscar Deus, eu quero, assim, começar de novo, eu quero, assim, eu sei que eu sou uma nova criatura agora, e agora eu sei onde que a minha identidade está, e, assim, a família que eu tenho para me ajudar, e, assim, como que eu posso, assim, ganhar muito mais, assim, vendo o valor que Cristo tem, que a palavra dele tem, e olhando para o mundo, que nada daquilo me satisfaz mais. Amém.
E é interessante elas falarem isso, porque nossos 3 filhos nasceram num lar cristão, Sim. né? E a gente sabe que pais cristãos de filhos, eu vou falar adolescente, né, dos jovens adultos, eles têm uma tendência a serem cegos, Sim. né? Eles Isso acham que mesmo. os filhos são perfeitos, Perfeito. né? Ou finge, né? Não, eu acho Não, que a mas eles maioria pensam, realmente acha que os Ou filhos acha, são né? perfeitos. E Ou eu não vou dar- vem defeito. Ou não nos vem, filhos. porque vamos dar o nosso exemplo, né, aqui em casa. Os nossos filhos cresceram não só indo conosco à igreja, porque isso nunca foi negociável, né? Não quero ir à igreja, não tem querer, a gente vai à igreja. Mas além disso, eles viveram o verdadeiro cristianismo dentro Viram os da pais sua casa. viveram, né? Então, assim, a gente sempre foi a gente nem escutava mais música do mundo. Então, sempre tinha louvor tocando em casa. Muitas vezes eles vivenciaram momentos de avivamento aqui na nossa casa. Um dia eu e o Vitor, a gente estava deitado no chão, adorando a Deus. E eles também ficavam e vivenciavam isso. Eles presenciavam e presenciam até hoje a gente lendo a Bíblia, estudando a palavra, a gente fazia estudos bíblicos. Então, você vai continuar, eu vou abrir um parênteses Tá. aqui muito importante. E se vocês notarem, as 2 falas das meninas foram até melhor do que a dos pais. Isso mostra que houve um investimento, isso não caiu do céu. Isso aí é fruto de intercessão, joelhos, disciplina, ensino, discipulado. E Joana e Vitor podiam falar, porque nós sabemos o quanto os pais negligenciam essa questão dos filhos. Porque os pais não querem, escute o que eu vou falar, pais cristãos querem filhos gênios e não cristãos. Então, nós como pais cristãos queremos que os nossos filhos tenham sucesso em tudo que façam, não fora de Cristo, jamais. Mais do que tudo, queremos que eles amem a Deus, a Cristo, mais que todas as coisas. Ao ver a Kiara e a Vitória respondendo dessa forma, como foi o investimento espiritual? Foi desde pequeno, vocês já incentivavam? Para elas chegarem no que nós ouvimos agora, esse conhecimento, esse temor do Senhor. Claro que tem muito a chegar ainda, são pecadoras ainda, mas sempre, então. vão ser sempre. Vocês dão prioridade, como é que é isso? Então, aí o que eu estava falando. Estava falando, ok. Em primeiro lugar, e tem muitas mães, Paulo Júnior, que vêm me perguntar, Joana, meus filhos de repente já estão mais velhos, né? Eu não consegui de repente ensinar tanto, né, na palavra do Senhor. O que eu faço? Ou a mãe que tem filho pequeno e falo, Joana, não estou conseguindo, tal. Eu acho que o primeiro conselho para qualquer família, né, cristã, se você não viver na sua casa o verdadeiro cristianismo, vai ser muito difícil dos seus filhos entenderem o que é se doar e viver uma vida para Cristo, o que é ser santo e irrepreensível, Amém. né? Semelhante a Deus, Amém. né? Foi para isso que nós fomos chamados, escolhidos, né? Então, nossos filhos cresceram vivendo isso. Não somos perfeitos, né? A gente tem nossas diferenças. E também, desculpa, pode falar. Fala. E também uma coisa assim, vocês sempre faziam, então era sempre uma estilo de vida que vocês faziam. Então vocês nunca esforçaram na gente, mas a gente via que era assim, verdadeiro, assim. Eu acho que um verdadeiro adorador é um estilo de vida, assim, que vocês faziam e a gente via, assim, a gente podia não seguir, a gente podia não fazer, mas a gente via vocês como exemplo, assim, isso, você, assim, por exemplo, pra gente, o Davi é papai, mas, assim, a gente via como você lidava com as coisas, assim, ainda lida, né? Como você lida com as coisas, assim, difíceis, assim, levando a gente, servindo, e, assim, é um exemplo pra gente. Quando eu fico brava no trânsito, que eu tô brava com alguém, Deus abençoe! E elas estão vendo. Elas estão vendo. Sim. Então, assim, é no dia a dia Sim. que
que As eu crises, creio né? que a gente vai pregando o evangelho. Amém, Né? amém. A gente ia, lembra? A gente ia para o colégio dirigindo. Ai, vamos ver o versículo do dia. Tinha o versículo do dia. Ah, vamos então discutir sobre o versículo do dia. Às vezes era um versículozinho de Salmos. Vamos ler o Salmo inteiro? O que vocês acharam? Então, em cada momento, a gente tinha oportunidade de evangelizar. Então, E aí, posso falar? pode. Eu acho que também vocês nunca assim desistiram da gente, mesmo quando que a isso é gente bom. estava assim perdido, assim, sendo atraído pelo mundo. Assim, eu acho que eu, o Davi e a Vitória, assim, tinham a nossa fase. Assim, mesmo quando que eu estava não perdida, mas o Davi estava, você sabia assim lidar com o Davi, mas também lidar com eu e a Vitória, assim, tudo junto. E vocês nunca, assim, deram regras pra gente, mas vocês Mesmo sempre... dando muitas. Assim, vocês tinham regras, mas vocês não faziam, assim, uma religião pra gente, assim. Nunca parecia pra mim, eu acho que também pra Vitória e o Davi, que, assim, cristianismo era uma religião, mas eu sabia sempre que era um relacionamento. Eu só tava, bom. assim, como que eu pego esse relacionamento? Mas isso é uma coisa que eu precisava encontrar. Mas eu sempre... Sim, fala. E eu acho que isso que você acabou de falar, Kiara, é o grande problema hoje do religioso. Primeiro, cristianismo é uma escolha de Cristo. E quando Deus escolhe os pais, ele também escolhe a próxima geração. Ele fala que as gerações são prosseguidas. Só que, quando você descobre que você é um escolhido, agora vem uma coisa mais importante, que é o seguinte: como é que você vê que alguém é escolhido? Você vê o fruto. Como é que eu vejo que um cara é um bom atleta? Eu vejo se ele é um atleta. Porque às vezes o cara pode falar assim, eu sou um bom atleta, mas você vai ver o cara em campo, o cara não sabe nem dar um chute na bola. Performance. Então, como é que eu vejo que o cara é um lutador? Porque o cara se veste como lutador, fala como lutador, tem orelha de lutador, mas quando vai pro tatame, o cara não sabe dar um rola. Aí eu falei, esse cara aí não é um lutador, ele só aparenta, é um falso lutador. Então é o seguinte, a gente tem que entender que existe hoje muitos falsos cristãos, muitas famílias destruídas, e elas só estão destruídas por um fato. Qual a identidade de uma família? A identidade da família, ela está em Cristo. Uma família fora de Cristo, ela é apenas uma união de pessoas. Amém. E acaba que cria um humanismo, né? O humanismo não é o cristianismo. Ou uma vida de hipocrisia, né? Que é pior ainda. Então, é melhor ser frio ou quente. O morno, ele vomita. Então, assim, o grande problema hoje, acho que o problema e a grande solução, eu gosto sempre de falar o seguinte: como é que você conhece o Vitor? Como é que você conhece a Joana? Conhecendo os nossos frutos. Então, assim, quando eu conheço pastores, homens de Deus, e vejo os filhos, eu falo, meu Deus, Joana fala, como é que pode isso? Fulano é uma benção, mas o filho é uma víbora. E eu lembro, assim, voltando até quando eles eram pequenos, né? Por exemplo, Harry Potter, né? Que todos os amiguinhos assistiam Harry Potter. Os nossos filhos nunca assistiram. E daí Papai um Noel dia... não existia também aqui em casa. o Papai Noel nunca existia. Gordo, fora de forma e carregando saco nas costas. E a gente assistiu junto, não conseguimos nem terminar o filme. Porque eu acho que foi o Davi, porque o próprio Davi falou, mamãe, eu não quero. Isso aqui é totalmente demoníaco. Então, assim, a gente sempre, música do mundo, vamos ouvir? A gente ouvia, tinha uma palavra, quantas palavras eu falei, como é que você consegue ouvir uma Eles palavra? mesmos experimentavam entendimento, e discerniam. Porque a gente mostrava para eles, assim, outra coisa que é muito importante para você, pai e mãe, traga os amigos dos seus filhos para sua casa, né? Isso a gente sempre prezou muito. Então, assim, mamãe, vai na casa da fulana. Não, a fulana vai vir em casa. Eu cozinho, né? A gente sempre gostou de receber todo mundo sempre ficou muito à vontade. A gente via as amigas, casa da mãe Joana é assim, né? A gente via as amigas que não tinham que não falar, tinham, essa amiga não é amiga sua, que não olha eram aí, afasta bacanas. dela. Então, por exemplo, a Vivi tinha umas amigas que a gente falava, Vivi, a gente não acha que essas amigas são legais. A Kiara tinha umas amigas que a gente falava também, não são legais. E a gente alertando. Mas até eles um deixavam ponto. a gente ir lá, assim, Até um certo ponto. até a gente, assim, chegar lá e falar, mãe, eu acho que não vai dar. Elas identificavam, mas a gente estava sempre ali, né? A gente deixava a corda um pouquinho solta, mas estava sempre segurando. Os treinadores, explica dos treinadores para as mães, eu achei legal entender. A gente fala que tem as fases da educação, né? De 0 a 5 anos é a fase da disciplina.
Você está ali disciplinando o seu filho. Ó, não pode pôr o dedinho na tomada. Não, ó, se pegar esse copinho de vidro e deixar cair, vai quebrar. A televisão, não pode fazer isso, né? A escada, não pode subir lá. Dos 5 aos 15, de repente, é a idade do treinamento. Então, eles já sabem o que eles não podem fazer, só que agora eu vou treinar e explicar o porquê que eles não podem fazer. Então, olha, se fizer isso, vai ter uma consequência. Dos 15 aos 18 é a fase de coaching. Vitória, Então, que os hora da nossa pais fase. estão na arquibancada, os filhos já sabem o que pode e não pode fazer, a gente solta um pouco eles, mas se eles não performarem bem como um coach, a gente tem que puxar para o banco. Perfeito. Falar, olha, Vivi vacilou ali, não pode fazer isso. Kiara, não, você vai ficar agora Essa é a fase da nessa vitória da corrida. Kiara. Aí tem a outra fase que E o a Davi fase tá. do Davi, que daí já é de 18 para cima, que é a amizade. Sim. Né? É o A que gente você está sempre criou. aqui para dar conselho. O Davi me ligou para perguntar se ele podia imitar um professor do time que falava palavrão. Aí eu fiz ele pensar, eu falei assim, filho, tá bom, você vai falar palavrão, você acha que Deus vai estar ok com vocês? Mas eu tô só imitando. Eu falei assim, se coloca no lugar de Deus. Faça essa pergunta para Jesus agora comigo. Ele é, papai. Não, e o mais bacana é que se ele estava te perguntando, ele já Ele sabia já que era sabia a errado. resposta. Ele Mas já eu fiz sabia. ele pensar no que... mas a Jonas sempre Esse foi- método é bom. É, porque você tem que fazer o seguinte, quando o filho pergunta uma coisa pro pai, Ele já sabe o que mas eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu falei para ele, filho, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais me ligar. Mas se um pai corta, que pergunta boba, não existe pergunta boba. Um pai não pode cortar nunca esse cordão umbilical, que é o quê? Da amizade. Esse cordão umbilical não existe corte. Sim. E a gente sempre prezou por uma educação de relacionamento, Sim. né? Que é o que Deus quer da gente. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, né? Então, assim, a gente sempre prezou. Eu lembro que quando as crianças ainda eram bebês, eu conversava com elas, normal, assim. Eu lembro que a gente tinha babá, e que saudade de ter babá. O Brasil, eu era tão mimada, gente. Aqui vocês não sabem a casa da mãe Joana como é. Tinha babá e às vezes, sei lá, eu tava trocando a fralda da Kiara ou da Vivi e batendo mó papo. E a babá entrava no quarto, dona Joana, a senhora tá falando comigo? Eu não, tô falando com a Vivi ou com a Kiara ou com o Davi. Ela, nossa, a senhora tá falando como se fosse um adulto. E eu batia mó papo. Então, assim, eles cresceram já tendo esse relacionamento. Eles vêm assim Isso quando... preparou a gente para comunicar com os outros também. É porque ótimo, a gente claro. já conseguiu Claro. falar com Serem nossos abertos. pais. É. A gente Sim. podia- E sempre a gente falou, Sim. olha, a gente prefere ouvir a pior verdade do mundo. Mas eu não quero nunca ouvir uma mentirinha ou descobrir de Amém. alguém Amém. que você fez alguma coisa. Claro que nesses momentos onde a Kiara falou, né, que estava desviada tal, foram momentos onde a gente... E graças a Deus, assim, o desviada era, de repente, não era. tá seguindo pessoas erradas no Instagram, ou tá vendo o Instagram escondido da gente, mas também o que estava vendo não Que era não nada de podia, absurdo. eles não podiam ter, vamos supor, eles não podiam ter social media, né? Tem um Rede limite aqui em social, casa, né? rede Claro. social. Então, assim, todo mundo aqui, Disciplina. não tem perfeição aqui dentro de casa, não. Isso é muito bom e importante. Todo mundo aqui está todo tempo lutando contra os 3 inimigos, né? O diabo, o mundo É a carne. e a nós mesmos, porque esse é o pior inimigo que a gente enfrenta. E acho que elas aprendem muito bem isso com elas próprias, né? O que elas poderiam ter feito melhor para performar melhor no esporte, o que elas poderiam ter formado. Só que antes disso tudo, vem a prioridade que a Joana falou assim, de hoje elas têm um relacionamento, não é mais desonrou o pai, elas desonrou o pai, né? O A temor mãe, né? do Senhor. O temor do ser muito. Então, assim, isso aí, a Vitória, a Kiara e o Davi tem muito forte. Não, alcançar isso aí é o objetivo de todo pai e mãe. Ah, Muito bom, gente, muito bom. Agora eu quero terminar. Provavelmente muita gente que está nos vendo não tem uma família dessa forma. A família está dividida, o casamento está ruim, às vezes tem filho nas drogas, ou na prostituição, ou até com problema de ordem sexual.
e estão pensando em desistir, achando que é o fim, que essa família não tem mais solução e que nunca vai ter um lar assim, com todos à mesa, falando do Senhor Jesus, estudando, traçando suas próprias histórias. E eu gostaria então que o Vitor e a Joana desse uma palavra para encorajar a mãe e o pai que está querendo desistir, ou o filho, achando que é o fim, que não tem mais saída. Joana, o que você diria para essa mãe ou para essa família que está muito desanimada e que acha que é o fim? Tem solução em Cristo para uma família destruída? Tem. Ele não fala para a gente lançar nele, né? Todo o nosso estresse, todo aquele sobrecarregamento, Sim, né? sim. Lançar nele Sim. todas as nossas aflições, os nossos pensamentos cativos, Sim. né? Quantas vezes muitas vezes a gente acha que fracassou, né? Muitas vezes a gente acha que poderia ter feito melhor, né? Aonde foi que eu errei, né? Eu acho que a mãe tem muito disso, né? Tipo, onde foi que eu errei? Isso. Por que eu não estava lá? Muitas mães hoje em dia tiveram que sair para o mercado de trabalho para prover, né? Para trazer uma renda extra para sua família. Mas mães, meu recado é não desistam, sabe? Não desistam. Quantas vezes eu já falei com a Vivi e achei que eu estava falando sozinha. Quantas vezes, né, eu já dividi alguma coisa com a Chiara e achei que ela não estava me ouvindo. Né, até com o próprio Davi, quantas vezes eu já fui dar um conselho para ele e ele, eu já sei. Mas eu não desisti, né? Eu não desisti porque, em primeiro lugar, eu sei que existe um Deus vivo, né? Que nos vê. Ele te vê, ele sabe da sua dor, ele vê o seu esforço,